Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz. Em o nome de Deus, o nosso Pai e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Hoje é o dia de finados, dia em que a gente lembra das pessoas que foram, dia que a gente lembra de muitas histórias de pessoas que já passaram na nossa vida. E é um dia em que a gente reflete bastante referente à vida que nós mesmos estamos tomando. Hoje, em especial, seria a comemoração do aniversário do meu pai, de 63 anos, que infelizmente foi acometido de coronavírus e infelizmente não resistiu. E eu selecionei uma passagem aqui para a gente ter um pouco dessa reflexão aí referente a este dia e entender do porquê que muitas vezes Deus retira de nós alguma pessoa que nós amamos, entender por que Deus às vezes permite alguma doença em algum de nossos entes queridos. E essa passagem nos ajuda a entender o mover de Deus em nossas vidas e na vida das pessoas que amamos, pois muitas vezes nós não entendemos do porquê que Deus permite certas coisas na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que nós amamos, mas Deus tem todo o poder, tem toda a sabedoria para dar o direcionamento e não cabe a nós julgarmos a Deus de maneira nenhuma, mas também o que nos importa é tentarmos entender a vontade de Deus, acatarmos sim a vontade de Deus em nossas vidas com humildade, sabendo que Ele tem o direcionamento correto para cada uma das pessoas em nossas vidas. Selecionei uma passagem aqui em João, capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então, naquela época, quando uma pessoa era acometida de alguma doença, de alguma situação ruim de sua vida, eles pensavam, como está escrito no versículo 2, quando os discípulos perguntaram para Jesus: Quem que pecou? Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Então tinha esse costume de que se a pessoa nascesse com alguma doença ou de repente ficasse acometida de alguma doença, alguma coisa ruim em sua vida, que isso era consequência de algum pecado. Às vezes pode ser sim, que seja alguma consequência de algum pecado. Se a gente, por exemplo, tomar a ceia do Senhor de forma indevida, muito provavelmente pode acontecer uma doença tanto espiritual quanto também carnal. Há situações sim em que há uma consequência de um pecado, acontece alguma doença física ou também espiritual na vida da pessoa. Mas neste caso em específico não era. Ele nasceu cego, aliás, ele é um cego de nascença, não porque os seus pais pecaram e não também porque ele pecou, mesmo porque uma criança não peca. Então, quando a gente verifica isso, que há um cego de nascença, Jesus explicou aqui que não foi um pecado, não foi por conta de um pecado que ele foi acometido desta doença, mas sim, como a gente pode ver no versículo 3, quando diz Jesus,
Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, quando nós vemos pessoas que nós amamos acometidas de doenças, muito provavelmente não foi por conta de um pecado. Pode ser que sim, mas às vezes pode ser também para que a obra de Deus se manifeste na vida desta pessoa. Eu lembro que quando meu pai ele faleceu, mas um pouco antes dele falecer, nós nos encontramos, eu e minhas irmãs nos encontramos através do aplicativo Zoom para orarmos por ele, para lermos a palavra. Nós tínhamos a certeza de que ele iria sair dessa, mas nós sempre orávamos para Deus para que Deus fizesse a vontade dele, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Muitas das vezes nós não entendemos a obra de Deus se manifestando em nossas vidas. Mas neste caso em específico, no caso do meu pai, ele não resistiu, veio a óbito, né, este ano. Hoje a gente iria comemorar o aniversário de 63 anos dele, tá? E todo dia de finados a gente comemorava, era uma data especial, era uma data alegre porque a gente comemorava o aniversário dele. Porém, hoje em específico, neste dia de finados, é uma data que a gente lembra de forma triste, mas lembra também das várias histórias que nós vivemos juntos, e isso realmente me dá uma alegria, mas realmente é uma data de finados, para mim em específico, bastante diferente, até mesmo triste, né? Mas tem uma boa notícia para dar aqui para nós. O nosso irmão em Cristo, o Fábio, o Binho, que também estava acometido está acometido de coronavírus, passou e passa pela mesma dificuldade que meu pai passou. Eu vi na situação dele exatamente a situação que meu pai havia passado, pois ele ficou internado há algum tempo, aliás, ele está internado há algum tempo, foi entubado, houve inúmeros procedimentos com ele, mas quando a gente vê no versículo 3 que nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, no caso específico, no caso do Binho, o Fábio, a esposa dele, seus filhos e nossos irmãos, eles se mobilizaram para que muitas congregações pudessem orar pela vida dele, para que ele pudesse se restaurar, para que ele pudesse voltar ao seio familiar, voltar à sua esposa, voltar aos seus filhos. E hoje, em específico, eu peguei aqui num grupo de WhatsApp um vídeo do Binho cantando um louvor junto com seu irmão, e isso me deixou bastante alegre, isso mexeu bastante comigo, porque eu vi exatamente na vida do Binho, no que ele está passando, exatamente aquilo que meu pai passou e não conseguiu ser restaurado. Deus escolheu recolhê-lo. Mas com o Binho, graças a Deus, ele está se recuperando. Temos orado de forma incessante pela vida dele. Quero aqui deixar um grande abraço para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Dizer que nós estamos aqui em casa, eu e minha esposa, orando muito pela recuperação dele. Tenho certeza de que ele irá se recuperar depois do vídeo que eu vi hoje, depois das notícias que eu tenho acompanhado pelo WhatsApp, que ele está melhor e é um irmão muito querido, muito valoroso. Eu não o conheço muito bem, mas já encontrei com ele outras vezes, e eu sei que ele é um servo fiel, um servo útil no Senhor. E a sua esposa e seus filhos estão tendo estão nos mostrando uma verdadeira aula de fé, confiando no Senhor, confiando que Deus pode realizar esta obra, restaurando a vida dele, assim como Jesus restaurou a visão deste cego de nascença. Então a nossa torcida e nossa oração
está para que ele continue abençoando na recuperação do Binho, na recuperação do Fábio, e tenho certeza absoluta que Deus está utilizando esta situação para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Em todas as congregações que eu vou servir, eu sempre lembro dele, falo nas orações para que a congregação possa orar pela recuperação dele. Então, a obra de Deus que está acontecendo neste momento, por conta dessa doença que está acometida no Binho, isso está fazendo com que muitas congregações se juntem em oração, tanto do Guanabara quanto do São Bernardo, também do Campo Grande, do Dique, de Arthur Nogueira, também muitas congregações estão reunidas, as que eu estou sabendo, lógico que também no WhatsApp, muitas congregações de outros locais do Brasil e até mesmo do mundo estão sabendo da situação dele, estão em oração pela recuperação dele, e Deus, graças à sua misericórdia, tem respondido, tem nos dado uma resposta positiva nisso, e a gente fica muito feliz que Deus tenha ouvido as nossas orações, que Deus tem curado a vida dele, temos a certeza que ele sairá dessa situação curado, e ele dará testemunho de tudo isso que está acontecendo, pois nós temos a certeza de que isso aconteceu na vida dele, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, diante desta notícia maravilhosa da recuperação do Binho, eu quero aqui deixar a minha torcida e minha oração para a vida dele, para a vida de toda a família dele, que também são nossos irmãos em Cristo. E quando uma pessoa sofre na congregação, todos sofremos. E quando uma pessoa se alegra, todos nós nos alegramos. Então, quero deixar aqui a minha torcida, a minha oração, toda a minha alegria aqui, toda a minha vida aqui à disposição aí desta família, que é uma família fiel, é uma família que fez com que muitas congregações se juntassem nesse propósito de orar pela vida dele, e Deus tem respondido. Então isso é uma alegria muito grande. E se você está nesse dia de finados, também se lembrando talvez do seu pai, no meu caso, talvez da sua mãe ou de um ente querido, tenha certeza de que se você buscar servir ao Senhor de forma verdadeira, esse dia de finados não mais vai acontecer na sua vida, porque você vai ter a certeza da sua salvação e da eternidade junto com Cristo. Se você crê nisso, entregue a sua vida ao Senhor através do batismo e permaneça até o final, para que o dia do finados na eternidade nunca mais ocorra, e nunca mais vai ocorrer, porque o dia de finados é só aqui na terra, e na eternidade estaremos juntos com o Senhor para celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Se você crê nisso, estaremos juntos com o Senhor no paraíso. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o seu bom procedimento, compartilha ele com a sua vida, e vamos continuar em oração pelo Binho, para que ele possa ser restaurado perfeitamente, com plenas faculdades físicas, mentais e espirituais, e que ele venha dar esse bom testemunho, que a família dele já está dando, mas que ele com certeza continuará dando, pois é um servo útil e fiel do Senhor. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto aí. Cristianismo Raiz.